Esse cidadão, se ele conversa com alguém, não é comigo. Ele deve conversar com quem o indicou. Com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa gente precisa compreender que o dinheiro que existe nesse país precisa circular nas mãos de muita gente. Porque se o dinheiro ficar parado na mão de poucas pessoas, é concentração de riqueza. Mas se o pouco é distribuído, o dinheiro é distribuído para muita gente, essa muita gente que pega dinheiro como vocês, que compra alguma coisa, que produz alguma coisa, esse dinheiro vai gerar mais emprego, vai gerar mais desenvolvimento, vai gerar mais comércio, vai gerar mais fábrica. E aí a gente percebe que vai acontecer duas coisas importantes. A economia vai crescer, mas ela crescendo, ela precisa ser distribuída. A gente não pode ficar assistindo na televisão que o PIB cresceu, mas não foi distribuído, porque nunca foi nesse país. O PIB começou a crescer e a ser distribuído quando nós resolvemos aumentar o salário mínimo em 77%, quando nós governamos esse país a outra vez. Porque senão não tem sentido. Eu vivi o crescimento econômico da década de 70, o famoso milagre brasileiro, em que a economia crescia 14% ao ano. E depois que o Diese levantou, as pessoas tinham ficado mais pobres, porque o dinheiro ficou muito concentrado na mão de pouca gente. Quando eu disse que eu queria que alguns economistas estivessem assistindo esse ato aqui, é para perceber o benefício que acontece num país quando a gente acredita no povo trabalhador, no povo mais humilde. Há uma coisa que eu não sei se vocês prestaram atenção. O Paulo Câmara falou que a inadimplência chegou a 3%. Vocês sabem por que o cartão de crédito tem juros de 400%? Porque os bancos, já prevendo que vai ter calote, ele joga nas costas dos bons pagadores a dívida dos bons caloteiros. E aí, nós pagamos por aqueles que não pagam, o que não é correto. Primeiro, porque você não pode emprestar dinheiro se o cara não tem condições de assumir compromisso de pagar. E o povo pobre tem uma coisa que a gente não encontra em shopping, que a gente não aprende na universidade, que a gente não aprende em escola técnica. A maioria do povo pobre trabalhador tem muito caráter. Eles não gostam de dever, porque muitas vezes o maior valor que ele tem é o seu próprio nome. E por isso que ele é bom pagador. Porque ele não tem coragem de passar na frente de uma padaria que ele fez uma dívida. Ele fica com vergonha, a mulher fica com vergonha. Então a gente não pode ter medo de emprestar dinheiro para pobre. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Basel e o BNB, e mais o BNDES, só tem sentido existir se for para fazer as coisas diferentes do que faz os bancos privados. Se for para fazer igual, não precisa existir. O BNDES tem que ter muito dinheiro, e nós sabemos que ele ainda não tem a quantidade que precisa para investir no desenvolvimento industrial, para investir na nova, energia que vai ser produzida nesse país, para investir muito no hidrogênio verde, na energia solar, na energia eólica, na mudança da nossa matriz energética, que é o que o mundo espera. Ninguém pode competir com o Brasil. E nós temos que ter dinheiro para investir, e dinheiro para ser investido a juros baratos. Por isso é que o cidadão do Banco Central precisa saber que ele é presidente do Banco Central do Brasil e não do Banco Central de um país, que não seja o Brasil, e que precisa baixar os juros. Não é possível. Como é que o empresário vai investir? Como é que o empresário vai fazer uma fábrica? Como é que o empresário vai fazer um investimento qualquer se ele vai pegar a taxa de juros muito alta? Então nós vamos continuar brigando. É importante vocês saberem, o presidente do Banco Central não foi indicado por nós, ele foi indicado pelo governo anterior. E o Banco Central agora é autônomo. Não tem mais interferência da Presidência da República, que podia chamar o presidente do Banco Central e conversar. Esse cidadão, se ele conversa com alguém, não é comigo. Ele deve conversar com quem o indicou. E quem o indicou não fez coisas boas nesse país. A sociedade brasileira vai descobrir com o tempo. Então eu quero assumir um compromisso com vocês, de que a gente vai cada vez mais aumentar a quantidade de dinheiro e disponibilidade para investir. Na medida em que a gente for crescendo, a gente vai aumentar a capacidade de vocês tomarem mais dinheiro emprestado.